Google, documentos vazados expõem detalhes sobre mecânicas de buscas. Isso aqui é o seguinte, né, Lucas? A gente tem comentado aqui bastante sobre todo esse mercado de buscas e como as novas mudanças em relação a integrar ali inteligência artificial, no caso Gemini, ao sistema de buscas do Google, poderia mexer, mudar esse ecossistema, porque a gente está falando, na verdade, de como as pessoas vão de um ponto ao outro na web, como elas trafegam, como os sites obtêm volume de visitas, como eles se remuneram a partir de conteúdo publicitário, enfim, ou de outras mecânicas que eles possam ter, mas tudo baseado em como essas pessoas visitam, como elas encontram conteúdo, no final das contas. E até a gente comentou aqui sobre como uma mudança nessa dinâmica pode mudar todo esse ecossistema. Por exemplo, quantas milhares ou centenas de milhares ou talvez milhões de agências e de profissionais tem pelo mundo focados só em SEO, né, Lucas? Que sabe o que é? Otimizar conteúdo para aparecer bem, para ranquear bem nessa mecânica de busca, que é do Google, na verdade. O Google tem mais de 95% desse mercado, globalmente falando. Então, o Google determina a mecânica que ele coloca ali e que ele atualiza periodicamente, essas mecânicas, diz como é que os sites vão aparecer, que tipo de conteúdo vai ser encontrado, enfim, tudo isso a gente já sabia. Esse vazamento que aconteceu na última semana expõe aí mais de 2.500 documentos, mais de 2.500 documentos mostrando ou revelando que algumas coisas não são exatamente como o Google dizia que era. Não vou entrar aqui nos detalhes técnicos da coisa. Mas de verdade, ô Lucas, isso choca, ou deveria chocar, um total de 0 pessoas. Porque sim. A verdade é que essas empresas, elas têm uma caixa preta ali que a gente não acessa. Ou como publicador de conteúdo, ou como anunciante, ou como qualquer empresa que usa desses serviços, a gente não sabe exatamente o que está. Por exemplo, você faz uma campanha de ads nas plataformas da Meta ou no próprio Google, você tem ali uma série de indicadores, você tem relatórios ali com números, com métricas, mas é, algumas coisas são bastante superficiais. Ah, eu tenho lá um resultado. Ah, isso aqui, essa campanha foi exibida 100 mil vezes. Tá, para quem foi exibido 100 mil vezes? 100 mil vezes para pessoas diferentes, para a mesma pessoa foi exibida, você sabe? Você não tem tanta transparência ali. É claro também que tem uma questão logística ali, operacional. Não estou dizendo que é só malícia das empresas, claro que não, né? Porque é óbvio que elas entregam, senão você não teria todo esse ecossistema funcionando e operando bem graças a elas. Então é óbvio que elas entregam sim, que elas dizem que entregam. Mas o que eu quero dizer com isso é que tem muitas coisas que os critérios não ficam exatamente muito claros ali de como as coisas funcionam. E aí eu acho que esse vazamento vem em um momento em que, pelo menos lá nos Estados Unidos, Google ainda enfrenta alguns processos e algumas acusações em relação ao monopólio, que há toda uma discussão, e é nesse ponto que eu quero chegar, de o quanto de credibilidade essas empresas ainda merecem. Né? Acho que esse é o ponto, porque durante um bom tempo, né, essas empresas de tecnologia eram vistas como empresas muito legais, muito bacanas, que representavam aí uma mudança de fato de perspectiva e que tinham outro jeito de tocar os negócios e que tinham uma outra pegada, que eram mais simpáticas, talvez mais amigáveis, né? Poderiam conduzir a economia para uma nova etapa. E passado esse primeiro momento ali, né, de só love no relacionamento,
né, agora algumas coisas azedas começam a aparecer, né, o Lucas, e poxa, isso aqui, olha o que eles estavam fazendo, não era bem isso que eles diziam, e acho que esse vazamento, na verdade, é mais uma fissura ali nesse voto de confiança que foi dado a muitas dessas empresas. Então, na semana passada a gente falou da entrevista do Sundar Pichai, lá falando sobre mercado de buscas. Hoje, quando esses camaradas falam, eles não têm a mesma credibilidade que eles tinham há 10 ou 15 anos atrás, o Lucas. Acho que esse que é o ponto, né? E o fato desses vazamentos acontecerem, quer dizer, isso também mostra uma fragilidade interna, não, Lucas? A gente sabe que a maior parte das vezes esses vazamentos são originados internamente, é um vazamento, né? Não é alguém que foi lá e hackeou dados. Na maioria das vezes tem o dedinho de alguém ali de dentro que quer mostrar ao público como as coisas de fato acontecem. E, enfim, eu acho que nesse processo de desconstrução de credibilidade que essas empresas já tiveram, e o Google sempre foi, né, muito forte nessa questão da credibilidade, ninguém deu tanta credibilidade assim à Meta, por exemplo, mas ao Google ele sempre teve uma reputação muito boa, né? Mas as coisas. E até agora, do tudo que eu li, também não vi nada demais. Assim, meu Deus, olha que absurdo isso aqui. Não, não vi ainda. Mas algumas coisas que eram ditas publicamente de uma forma, na prática, funcionavam não exatamente daquela forma como anunciado. Inclusive, fazendo o paralelo, já que eu indiquei o documentário do Ashley Madison, nunca foi comprovado quem foi que vazou os dados, o Lucas. Se eram hackers, se eram. Mas, apesar de nunca ter sido encontrado um culpado, tudo indica que eram funcionários. Não era um grupo super conservador que achava, olha que absurdo, um site de relacionamentos extraconjugais. Não, porque quem vazou tinha detalhes das fraudes, das coisas internas que aconteciam. Os chatbots, fingindo que eram moçoilas para atrair o público masculino, como um dos exemplos. Ou seja, tudo leva a crer que eram pessoas de dentro ali que tornaram as coisas públicas. Lucas Xavier, né? Mais um vazamento, não é o primeiro, né, Lucas, de documentos do Google, e dessa vez focando em mercado de buscas. E eu acho que não é coincidência, né? Do Google há 15, 20 dias atrás ter feito uma série de anúncios em relação ao mercado de buscas e agora um vazamento como esse. Lucas, É, complicado, hein? complicado porque o mercado de buscas é um dos mercados que o Google mais tem receita, que é o mercado ali das divulgações, onde as marcas se posicionam e tudo mais. Então a gente também tem ali a questão ali da visibilidade. E assim, muitos gestores